Hoje, 30 de agosto de 2018, o programa Memória e História Oral, em parceria com a Universidade São Judas Unimonte, entrevista o senhor José Otávio de Souza. Senhor José Otávio, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, por favor, seu nome completo, data de nascimento e local de nascimento. José Otávio de Souza, nascido na freguesia de Câmara de Lobos, Ilha da Madeira, Portugal, no dia 14 de setembro de 1939. Certo. O nome dos seus pais? José de Souza e Maria Gonçalves de Azevedo. O senhor passou a infância na Ilha da Madeira? Não. O meu pai era barbeiro e residia juntamente com a minha mãe lá na Ilha da Madeira. E eu nasci nesse dia, na data indicada, e em 1941 ele imigrou para o Brasil e eu vim no colo da minha mãe com 16 meses. Caramba! Chegamos aqui em época de, exatamente no transcorrer da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 até 45, né? E exatamente em 1941, e ele chegou aqui ao Brasil. A minha mãe vinha grávida da minha irmã Maria Alice, que nasceu em junho, dia 29 de junho de 41, na Santa Casa Velha, que já foi demolida aqui em Santos. O senhor era o primeiro filho? Eu sou o primeiro filho. E vocês foram residir aonde quando chegaram? Quando chegamos aqui, eu residi aqui em Santos, no bairro do Paquetá. Bairro do Paquetá, na rua Dr. Cochrane, número 124. Suas lembranças de infância desse local, como era o bairro do Paquetá naquela época? Lembro, o bairro Paquetá naquela época era um bairro semi-residencial, era, aliás, residencial, e muita gente morava na Vila Matias, ali na zona do centro, muita gente morava ali. Exatamente na rua Dr. Cochrane, na rua Amador Bueno, moravam muitas pessoas que eram também imigrantes. Mas moravam também muitas pessoas que nasceram aqui. Inclusive, alguns dos amigos que eu tive nessa época da infância, alguns deles se tornaram, inclusive, juízes, promotores públicos, foram comerciantes de grande valia e, enfim, houve nessa época uma residência fixa de muita gente importante da cidade. E o seu pai, que profissão que ele desenvolveu quando chegou? Ele era barbeiro e chegou aqui, ele conseguiu um emprego numa barbearia na rua 15 de novembro, número 3. Nessa época, inclusive, no centro da cidade, exatamente em frente à barbearia, estava localizado o fórum, que era no primeiro andar do edifício Pedro dos Santos. E ali estavam todos os corretores de café, corretagem de café, a polícia e a cadeia, que era ali bem próximo, também todos os cartórios e tabeliães e toda a rede bancária, toda localizada ali próximo da Bolsa Oficial de Café. Então ele conseguiu esse emprego nessa barbearia e ele, claro, cortava cabelo e fazia barba de pessoas importantes naquela época. E com isso ele foi aperfeiçoando muito o contato com as pessoas e através dessas pessoas ele conseguia sempre alguma coisa em ajuda aos conterrâneos que chegavam e lhe procurar. E então ele conseguia emprego, ele conseguia documentação, e tudo isso através do conhecimento com as pessoas. O seu pai era uma referência para os imigrantes? Era porque realmente lá na Ilha da Madeira, eles ficaram sabendo que ele criou fama de que ele conseguia resolver alguns problemas das pessoas que chegavam. Então isso foi realmente o que ocorreu. Ele ficou
ficou bastante tempo ali? Ficou. Ele, desde 41, quando ele chegou, ele arranjou emprego imediatamente. E como não era muito longe, ele fazia esse percurso de casa para o trabalho e vice-versa, sempre a pé. Embora tivesse bonde naquela altura que fazia essa linha, ele fazia isso a pé por economia da tarifa do bonde. Então ele ficou ali até 1948. Embora o salão permaneceu como... Depois ele acabou sendo proprietário do salão e ele permaneceu como proprietário, embora sem trabalhar, por mais alguns anos. E o senhor estudou? A minha infância foi exatamente ali, no Paquetá. E também, quando meu pai mudou em 1948, 49, ele mudou para o Marapé, onde ele adquiriu um chalé no Marapé, na rua 9 de Julho, esquina da rua Benedito Ernesto Guimarães. E lá é que eu praticamente vivi a minha infância e juventude. Eu estudei no Colégio Coelho Neto, onde me formei no ginásio básico, e posteriormente fiz o curso superior no Colégio do Carmo, onde me formei. Você era formado aí? Naquela época em contador. Contador. E o Colégio do Carmo naquela época também era bem... O acesso não era muito fácil. Não, o Colégio do Carmo era aqui atrás do Correio, atrás da Prefeitura Municipal, ali na Augusto Severo, ali era o Convento do Carmo, e ali então era o Colégio do Carmo. A gente estava ali. Não, ainda não. Aí então, no último ano do meu curso, é que foi quando o colégio mudou para a Ponta da Praia. A Ponta da Praia era um lugar ermo, só tinha estaleiros de barcos e chácaras de japonês, né? Então, praticamente não tinha nenhum asfalto, nenhuma rua pavimentada. E ele ia de ônibus da minha casa, no Marapé, até a Ponta da Praia, e ainda tinha que caminhar um trecho a pé até chegar lá. Então foi uma aventura naquela época. Para não chover, né? Como? Para não chover, porque exatamente. E fora a escola, quais as outras atividades que o senhor fazia? Olha, enquanto eu estudei, até 12 anos de idade, eu só estudava. Meu pai fez uma viagem a Portugal. Ele fez uma viagem a Portugal e a minha mãe, ele tinha um sócio já na agência de turismo Vasco da Gama, que ele montou em 1950. E a minha mãe, porque eu ficava sem fazer nada fora do horário escolar, ela ligou para o sócio do meu pai e disse assim: vou lhe mandar o Otávio para ir para a agência para você mandar fazendo alguma coisa para ele ou ensinar ele a fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Na agência já? Na agência. Onde era a agência nessa época? Ele, quando montou a primeira, ele montou um escritóriozinho com um funcionário num ambiente debaixo da escada do prédio, no Bar Esporte, onde tinha uma mesa e um funcionário, exatamente para atender a parte de documentação das pessoas que vinham lhe procurar. Daí então, ele teve uma oportunidade que chegaram muitos madeirenses que queriam fazer ponte aqui no Brasil para ir para a Venezuela. Porque naquela altura
o local onde eles tinham uma facilidade de prosperar na vida, mais do que aqui no Brasil. E então ele começou a agenciar, junto com uma agência de viagens aqui de Santos, agenciar a ida desse pessoal para a Venezuela. E fez, inclusive, com isso, amizade com o cônsul da Venezuela em São Paulo, do qual ele tinha bastante contato, e ele conseguiu os vistos para essas pessoas irem para a Venezuela, imigrando para a Venezuela. E ele foi expandindo o negócio, aí passou para um local na rua 15 de novembro, número 25, e onde ele contratou mais 3 funcionários, sendo que um funcionário para tratar de viagens e 2 para despachantes policiais para tratar da documentação. E naquela altura a documentação era toda feita através de despachante policial. Tá? Então, foi aí que ele começou exatamente em 1950. E em 52 eu fui trabalhar e não parei mais. O senhor está lá até hoje? Até hoje. E continua na Rua 15, não continua? Só que em 1952, quando meu pai voltou de Portugal, aliás, ele voltou antes, mas em 1952, ele inaugurou na loja onde até se encontra até hoje, na Rua 15, número 16, portanto, há 66 anos, a agência foi montada ali. Ele inaugurou no dia 15 de novembro de 1952, tá? E exatamente foi ali que ele permaneceu durante muitos anos, até o seu falecimento. E vocês continuam lá, você e seu irmão? Eu e meu irmão, Vitor de Souza, continuamos. O Vitor nasceu já aqui em Santos. Nasceu, inclusive, quando a gente morava no Paquetá. Exatamente. E na sua juventude, o senhor ia ao cinema, Ia. Eu ia ao cinema, eu gostava muito de ir ao cinema, sempre gostei, como até hoje. E naquele tempo tinha muito aqueles filmes em série, dos cinemas de bairro. Essa era Avenida, Campo Grande, Marapé, né? Esse São José. Então eles passavam aqueles filmes em séries. E eu nem sempre tinha dinheiro para poder pagar a entrada do cinema. Então o que eu fazia também? Eu vendia gibi. Eu vendia gibi para poder arrecadar dinheiro para poder assistir os filmes na época. E eu frequentei sempre muito cinema, muito. E o Centro Português fazia parte da sua adolescência? Nessa época não, mas fazia parte do meu pai. Meu pai era sócio do Centro Português, naquele tempo Real Centro Português. E o meu pai, inclusive, me conduziu a participar da comunidade portuguesa. Por quê? Porque ele, além de frequentar o Centro Português, ele tinha um círculo de amizade muito grande. Ele conseguiu formar um círculo de amizade muito grande, não só na comunidade, como na comunidade santista de modo geral. E então ele me levava sempre quando tinha alguma solenidade, algum evento, ele me levava para poder participar junto com ele. E com isso, ele em 1954, se não me engano, ele, juntamente com outros madeirenses, amigos dele, eles reativaram o antigo Centro Beneficente Madeirense, que também era localizado e tinha uma sede própria na rua Dr. Cochrane, na quadra do Cais, próximo do Cais. E essa entidade estava acéfala. E ele, juntamente com esses companheiros deles, madeirenses, eles reativaram, fizeram um novo estatuto, modificaram o nome da entidade para Casa da Madeira. E ele foi exatamente o primeiro presidente da Casa da Madeira, depois que ela foi realmente reativada. E
adquiriu um imóvel na rua Júlio Conceição 169, onde ainda é hoje a sede própria da Casa da Madeira. Então ele foi presidente durante alguns anos e posteriormente eu frequentava sempre a Casa da Madeira, juntamente com ele, a minha mãe e meus irmãos, e exatamente eu acabei sendo secretário da diretoria na época do presidente era Aníbal José de Abreu, que também era madeirense. E, posteriormente, eu fui eleito para presidente e fui presidente durante 5 anos da Casa da Madeira. Assim como também o meu irmão Vitor também chegou a ser presidente durante 2 anos. Então, meu pai conseguiu que os filhos participassem juntamente com ele da comunidade. Bom, o senhor é português, né? Quando o senhor voltou para Portugal a primeira vez? Eu fui passar a lua de mel lá. Um pouquinho antes da lua de mel. Eu casei em 1966. O senhor conheceu sua esposa onde? A minha esposa era filha também de madeirense. Também era o pai dela era da Ilha da Madeira também, da mesma freguesia onde era meu pai, minha mãe e eu, onde nasci. Era amigo do meu pai, enfim, acabei conhecendo ela praticamente desde que nasceu. Ela é mais nova do que eu, então acabei conhecendo ela quando ela ainda criança. E acabei casando com ela em 1966. E nessa época, então, nós fomos passar a lua de mel na Ilha da Madeira, no local onde eu nasci e onde nasceu o pai dela. Tá? Isso a gente tem uma boa recordação dessa época. Não foi a única vez que eu fui lá. Posteriormente, eu viajei para lá algumas vezes. Inclusive, recentemente, no ano passado, em outubro, eu fiz uma viagem do qual eu passei alguns dias lá recordando não só os familiares que ainda existem, mas como também, pelo menos, os locais onde a gente sempre tinha acesso. E o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Sérgio Ricardo, Lúcio Mauro e Patrícia Cristina. Somos 3 filhos que já me deram 6 netos. Olha, e todos moram em Santos? Todos moram em Santos. Todos moram em Santos. Já estão com a vida desenvolvida? Já estão com a vida bem encaminhada, graças a Deus. 2 deles trabalham trabalharam muito tempo na agência Vasco da Gama. Mas, recentemente, eles saíram e montaram uma empresa de administração de bens e negócios. E a minha filha é engenheira têxtil. Engenheira têxtil. E como o senhor enxerga esse movimento agora dos brasileiros indo para Portugal, esse movimento inverso? Olha, exatamente, conforme você falou, é um movimento totalmente inverso. Que na época que a força da imigração, não só portuguesa, como espanhola, italiana, japonesa, enfim, no início do século, a vida na Europa era uma vida muito difícil, era muito complicada economicamente, socialmente e até intelectualmente. Haja visto que o povo era inculto, com pouca instrução. Só para ter ideia, a minha mãe não sabia ler nem escrever. O meu pai tinha o 3º ano primário. E apesar de ter só o 3º ano primário, era uma pessoa que lia muito. Aquilo que ele sabia, ele lia muito e escrevia. E tinha uma facilidade muito grande porque exatamente esse contato todo que ele teve durante a vida dele, conforme nós já falamos, tudo derivado da leitura que ele fazia, ele lia muito. Lia muito, e embora com o 3º ano primário. Então, nessa altura, claro, o povo tinha necessidade, não de passar fome,
mas de passar muitas dificuldades. Então, o que era a alternativa do povo? Era fazer imigração. Então, era imigração para o Brasil, a imigração depois para a Venezuela, depois teve muita imigração para a África do Sul, os povos, principalmente ligados aos Açores, que é um arquipélago que também pertence a Portugal, como a Ilha da Madeira, e o pessoal dos Açores imigrou muito para os Estados Unidos, principalmente para o lado de Boston e do lado da Califórnia. Então, hoje o Brasil passa um problema muito sério, não só de econômico, como social. Né? E devido a esse problema todo, existe, como todos sabem, um desemprego muito alto e as dificuldades que as pessoas têm, e então procuram alguma alternativa fora do Brasil. E Portugal hoje é um Eldorado. Mas as pessoas que não vão preparadas talvez não... É verdade. A pessoa, quando sai daqui, se não tiver algum contato, alguma coisa preparada para poder dar início à vida lá, vai passar muita dificuldade. Já tem muitos brasileiros que têm socorrido ao consulado brasileiro e ao próprio governo português no sentido de voltar. Embora uma grande parte deles conseguiram emprego, porque já ou tem alguma profissão, ou então se sujeitaram a determinados trabalhos que normalmente não faziam aqui. Da mesma forma que os imigrantes, quando chegaram aqui, se sujeitaram a qualquer tipo de trabalho. Né? A lavoura, né? Onde desce. E vocês tinham, quando seu pai saiu de Portugal, ele tinha algum parente aqui em Santos? Não? Tinha apenas conhecidos. Apenas conhecidos? Apenas conhecidos. Tinha famílias conhecidas, que não eram muitas, mas tinham umas 3 famílias que moravam aqui, que eram do mesmo lugar onde ele nasceu, onde nós nascemos, e do qual ele foi procurar, claro, logo que chegou foi procurar, mas não teve muito sucesso com isso. Foi por alta recreação deles é que conseguiram fazer a vida. E o senhor está na agência Vassoura há mais de 60 anos. Desde 12 anos de idade, desde 1952. 66 anos, é isso aí. Hoje em dia, até eu acho que não é muito normal isso, embora exista esse estatuto da criança e do adolescente, é que hoje não permite que uma criança de 12, 13 ou 14 ou 15 anos trabalhe. Mas eu acho que isso é uma falha, porque, na verdade, todas as pessoas que começaram a trabalhar com 12, 13 anos, não tem uma única delas que esteja arrependido. É verdade. E durante essas mais de 6 décadas na agência, como ela foi se modificando? Como que era no início o perfil do cliente? A gente passou pelos anos 60, 70, né? E a agência está aí até hoje. Várias crises nacionais. Muitas crises. Muitas crises. Internacional é o dólar, né, que dispara. Fala um pouquinho do trabalho. Realmente, a de vida se mistura. Realmente é verdade. Passou por vários ciclos. E nós tivemos muitas ocasiões de crises não só com relação à própria aumento da moeda, do dólar. Naquele tempo não tinha euro, era apenas as moedas naturais de cada país. Mas tudo isso foi suplantado com a perspicácia, com força de trabalho. E no início, as únicas pessoas que eram clientes eram da comunidade portuguesa. Começou exatamente só com a comunidade portuguesa. Por causa da
facilidade de documentação? Ao decorrer dos anos, foi, claro, já foram vindo os descendentes, foram granjeando amizades e contatos com pessoas naturais da cidade, com autoridades, com pessoas que tinham boas ligações comerciais e industriais, e aí foi aumentando. Hoje, praticamente, é claro, a gente ainda tem uma grande parte da comunidade que são clientes da agência. Mas também hoje a nossa força maior já não é a comunidade. Hoje existe uma facilidade muito grande para qualquer pessoa fazer uma viagem. Então, relembrando inclusive alguma parte do passado, só para que tenham ideia, para as pessoas viajarem, conseguirem poder viajar, havia necessidade de tirar junto à Receita Federal de uma declaração de imposto de renda. E eu, quando era garoto ainda, era office boy, eu fiz muitas vezes eu fui à alfândega de Santos, no setor da Receita Federal, para poder tirar a certidão negativa de imposto de renda do cidadão que queria viajar. E pasmem, naquela altura ninguém fazia declaração de rendas. Como é que se obtinha uma declaração negativa de imposto de renda uma pessoa que não fazia a declaração? Mas uma pessoa não tinha débito, eles davam a declaração. Então, além disso, não havia, naquela época praticamente não havia aviões. No início. Eram tudo viagens transatlânticas. O Porto de Santos recebia semanalmente 2, 3 navios de passageiros. Na maior parte deles trazendo imigrantes. Imigrantes de toda a Europa. De toda a Europa, não era só de Portugal. Portugal, Espanha, da Itália, da Alemanha, do Japão, enfim. Tudo. E as viagens exatamente começaram as pessoas daqui a viajar também para a Europa de navio, porque não tinha aviões na época. Quando exatamente iniciou-se as viagens aéreas através da Panair do Brasil, perdão, através da Panair do Brasil, que ela fazia um voo de São Paulo, Rio, Recife, Ilha do Sal, Lisboa. Ele não tinha autonomia para fazer... Ele ia fazendo escalas para abastecer. Não tinha autonomia, era um avião de quadrimotor. Exatamente. E aí começaram as viagens aéreas, foi quando começou exatamente a ter uma procura maior, até porque os preços na altura eram razoáveis, melhor do que a viagem marítima. E a viagem marítima levava 12, 13 dias, 14 dias para chegar a Portugal, e o avião chegava de um dia para o outro. Isso é outro, né? Então, mas realmente nessa época tudo começou a se modificar. Hoje não. Hoje, além de ter dezenas de empresas aéreas em aviões que fazem a rota de São Paulo a Lisboa em 9 horas e meia, sem escala, de voo direto. Além disso, tem voo para todas as capitais da Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o México, para a América do Sul, para a Oceania, para a Ásia, para o Oriente Médio, para qualquer lugar, sem problema nenhum, com muita oferta. É claro que hoje os valores estão um pouco altos devido principalmente à cotação da moeda ou o euro ou o dólar. E como que o senhor enxergou, por exemplo, a entrada da internet? Porque agora qualquer pessoa pode comprar uma passagem pela internet em 10 vezes. Tal. Direto com a... Pode. Isso realmente facilitou muito para o usuário. Mas prejudicou as agências. Né? De certa forma, sim. Se bem que
a gente sentiu, claro, nós e todas as agências de viagem sentiram muito isso. Mas a perseverança, a gente persevera trabalhando e procurando cada vez mais dar uma atenção especial ao cliente. Por quê? Você compra uma viagem através da internet, ela tem limites e restrições. Você não sabe com quem está falando. Você não sabe com quem está tratando. Se você tiver que fazer alguma mudança de horário, alguma mudança de dia, cancelamento ou reembolso, é um baita de um problema. Você não tem, por exemplo, se você viaja, mas tem algum problema no exterior, você não tem como resolver o seu retorno, que você já marcou o retorno, enfim, ou tem que mudar o retorno, é um problema. Se você sofre algum roubo, como tem acontecido na Europa também, muitos roubos, ou você perde passaporte, você não tem orientação. Se você faz uma reserva de um hotel e por acaso qualquer problema, chega no local, no hotel e apresenta algum problema de que não tenha a reserva, o agente resolve isso em poucas horas. Se você faz essa reserva e não tem, ele não vai resolver. Ele vai ter que fazer uma nova reserva ou ele vai ter que ir para um outro hotel. Principalmente se o hotel estiver lotado, o que é muito comum hoje. Você chegar, se não tiver uma reserva, você não tem lugar e tem que procurar. Por exemplo, hoje na Europa, em Portugal, por exemplo, em Lisboa, é raro a semana, é raríssima a semana que não tem, não é diversos eventos de convenções, congressos, onde toda a hotelaria fica lotada. Então, o cliente, quando ele não quer se arriscar, ou ele quer procurar ter um atendimento mais especial, ele procura um agente de viagens. Ele procura um agente de viagens exatamente para poder dar a melhor orientação e o respaldo de uma viagem, que ele vai gastar uma importância grande. Sim. E, na verdade, e hoje até a agência de turismo, a nossa agência, por exemplo, tem acesso a fazer reservas nos valores que a pessoa tem ligando pela internet. Tá. Interessante isso. Tem como negociar. Tem como negociar. Exatamente. Nos anos 60, o pessoal ia mais para onde? Qual que era o destino? Se a gente pode dizer isso. Nos anos 70 teve muita Disneylândia, né? O grande destino da população brasileira era a Argentina. Nos anos 60, 70. Argentina. Grande destino. Buenos Aires. Buenos Aires. E outro destino sempre foi também Miami. Miami, a Disney World naquela época, agora tem a Orlando também. E O Sarney também foi a Disneylândia, foi uma loucura. nós tivemos nessa época uma resolução governamental em que as pessoas que fossem viajar não podiam comprar moeda estrangeira e levar moeda estrangeira em mãos. Houve uma época assim em que a pessoa comprava e tinha que ir num banco lá retirar a moeda. Não podia sair o dinheiro daqui. Então era tudo muito controlado, né? E isso era um problema porque as pessoas às vezes não tinham essa agilidade de chegar no banco, falar a língua e procurar e receber aquele dinheiro que ela havia comprado aqui. Então foi uma época que teve uma convulsão também nas viagens, principalmente para os Estados Unidos, principalmente para Miami e para Orlando. E hoje? O que é mais procurado na sua agência? Hoje é geral. Como a gente tem uma diversificação de clientela, tem clientes para todo tipo de viagem. É claro que a Argentina e Buenos Aires, assim como o Chile, tem muita procura.
e também para os Estados Unidos, principalmente Nova York, Miami, que é o principal, e também São Francisco, Los Angeles, também é muito procurado. O Canadá, muita gente faz viagem de excursão para o Canadá, e a Europa de um modo geral. De um modo geral, E os destinos toda a nacionais? Europa. Vamos? Os destinos nacionais. Destinos nacionais é mais o Nordeste. Mais o Nordeste. Mais o Nordeste, Fortaleza, Alagoas, né? Maceió, Recife, Ilha Fernando de Noronha, Salvador. Salvador é sempre, né? E aqui no Sul, muita gente viaja para o Sul, para Foz, ou para Gramado. É muito procurada a Serra Gaúcha, né? E também o Pantanal. Pantanal, que bonito, a Diamantina, né? E esse é o mais procurado atualmente, é exatamente o Nordeste. Nordeste por causa do clima, praia, né? Tem muitos resorts maravilhosos e tal, que não são tão baratos. Hoje tem resort que cobra mais caro do que hotel de luxo na Europa. Assim. Exatamente. Eu gostaria também de dizer, voltando um pouco atrás, que além de ter sido presidente da Casa da Madeira, eu fui secretário da Associação Atlética Portuguesa. Eu sou atualmente o diretor cultural do Centro Cultural Português, do centro, né? E eu fui também, em determinado ano, recebi a comenda de cidadão santista. Recebi a comenda de cidadão santista, do qual muito me orgulho. E é claro que eu tive uma atividade muito grande social. Eu fui presidente do Rotary Clube de Santos Oeste e cheguei a ser indicado para governador, mas não aceitei. Muito trabalhoso. É claro que também participo de entidades assistenciais, faço voluntariado também em alguma dessas entidades, isso como um subsídio à parte social e benemerente, do qual sempre o meu pai participava e eu também. Meu pai participava também da Sociedade de São Vicente de Paulo. Né? E outro aspecto que eu gostaria de citar é de que o meu pai foi, em 1959, ele foi o chefe da delegação da Associação Atlética Portuguesa, do time de futebol, que fez uma digressão à África e voltou com o título de fita azul do futebol brasileiro, com 15 jogos conquistados sem nenhuma derrota. Seu pai era o chefe da delegação? Meu pai era o chefe da delegação. Famoso esse episódio. E ele, conforme já falei, ele era semi-analfabeto, mas embora tivesse muita leitura, e ele escrevia. E ele fez um diário de toda a viagem, do qual a gente tem esse diário dia a dia. E se deve lembrar que nessa época havia um racismo muito grande na África do Sul. E o presidente da República Brasileira era o Juscelino Kubitschek. E naquela altura foram proibidos os jogadores negros da Portuguesa de jogarem com um selecionado da África do Sul. E a coisa tomou um rumo muito, muito significativo, a ponto do próprio presidente da República, o Juscelino, solicitar o retorno do clube.
E juntamente com o embaixador e o cônsul do Brasil, lá na África do Sul, em Angola e em Moçambique, na altura que eram possessões portuguesas, meu pai fez pé firme, disse que eles iam jogar. E jogaram com os negros. Acabaram jogando com os negros. E tem fotos, inclusive, dos jogadores da seleção da África do Sul, juntamente com os jogadores da Portuguesa, numa foto só no dia do jogo. E quem era o técnico era o Filpo Nunes. Filpo Nunes. Então, isso foi uma curiosidade. Esse diário? Hã? O senhor tem esse diário? Tá, esse diário pretende estar com o meu irmão, com o Vitor. Tem que publicar. Mas foi um fato que é relevante na vida da família, né? E esses dados que eu gostaria de complementar. Hoje realmente eu consigo também fazer com que meus filhos participem das atividades da comunidade, participando nos eventos, nas solenidades, e também até os meus netos, para que esse movimento da comunidade seja sempre realçado e levado avante. Renovado, né? É renovado, porque é realmente um fato muito importante é de que muitos dos descendentes não participam. Embora hoje existe uma grande quantidade de pessoas que solicitaram a cidadania portuguesa, mas que não participam da comunidade. Então é bom que a gente possa pensar muito nisso para que não morra esse elan de continuar que as entidades atualmente participem dessa comunidade. É isso aí.